Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um arquivo misterioso, tá? No primeiro arquivo misterioso do canal, primeiro vídeo do canal. Eu resolvi criar esse canal porque eu gosto muito de casos de desaparecimento, de assassinato, mistério principalmente e coisas do tipo. Então, eu resolvi criar o canal com uma coisa que eu gosto bastante e eu sei que tem bastante gente que gosta também. Eu me chamo Lidiane, eu tenho uma marca de acessórios bem diferente de coisas que eu gosto, eu gosto muito de acessórios também. Eu tenho outro canal, canal secundário, que eu falo de marketing e de empreendedorismo. E nas horas vagas eu gosto de ver arquivos misteriosos, então eu resolvi criar esse canal para isso. Então o nome do nosso quadro vai ser Arquivo Misterioso. Eu vou postar vídeo todas as terças, tá bom? E todos os sábados um arquivo misterioso lá no TikTok, tá bom? Então me segue lá nas redes sociais, o meu TikTok e o meu Instagram. O Instagram é mais para coisas pessoais, mas podem me seguir também, que talvez eu poste coisas do tipo por lá. No TikTok é certeza. Então é isso, gente. Se inscreve aqui embaixo, tá bom? Deixa o like que me ajuda bastante. Então vamos começar o arquivo misterioso. Nosso arquivo misterioso de hoje vai contar a história de Alice Teller, a primeira bruxa da Europa. Alice Teller nasceu no condado de Kilkenny, na Irlanda, no ano de 1263. Ela era filha única de um casal de mercadores anglo-normandos. Eles estavam estabelecidos na Irlanda desde o século XIII. O nome dos seus pais é incerto, porque pouco se sabe da vida da Alice. Tem bastante coisa na história da Alice que é um pouco incerta, tanto que não tem muitas fotos dela, não tem muitos arquivos dela nem fotos. Tem duas pinturas só sobre ela, né, que é um caso muito antigo, então não tem muitos dados e nem muitas imagens. O pai da Alice acabou se tornando banqueiro. O que se sabe sobre a aparência da Alice é que ela tinha cabelos ruivos e olhos bem claros. O primeiro casamento da Alice foi em 1280. Ela se casou aos 17 anos com um banqueiro chamado William Otley. E o William era 20 anos mais velho que a Alice. E junto eles tiveram um único filho, chamado William Otley Jr. Então a Alice educou o filho deles, e ensinou tudo que ela podia sobre economia e sobre dinheiro, para que quando o William morresse, né, o pai do William Jr., ele assumisse a empresa do pai. Depois de 20 anos de casado, o William acabou falecendo de uma causa natural. E o mais estranho é que ele não tinha nenhum problema de saúde. E nessa época que ele morreu, o filho deles já tinha uma boa idade para assumir os negócios da família, né? As empresas que eles tinham. Então, ele tomou posse da empresa do pai dele, começou a assumir, e a Alice ficou mais rica do que ela já era, né? Já o segundo casamento da Alice aconteceu 2 anos depois da morte do marido dela, né? Do falecido marido dela, o William. Então, 2 anos depois da morte do marido dela, ela acabou se casando novamente com Adam LeBlanc. O Adam era de uma poderosa família de latifundiários e eles eram muito rico mesmo. E a fortuna deles chegou a ser maior do que a fortuna do rei, tá? Do rei na época, que era o Eduardo I. Eles eram tão ricos, eles chegaram a emprestar dinheiro para o rei para financiar as guerras escocesas. E o Adam já tinha esse casamento dele com Alice, era o segundo casamento. Ele já tinha sido casado antes. Ele tinha 2 filhos do antigo casamento. Os filhos dele começaram a desconfiar muito, né, a estranharem, porque ele dava muito mais atenção pro William Jr., que era o filho da Alice, né, com o antigo marido, do que pros próprios filhos. Então ele mimava bastante o William e dava muito presentes para ele. Então os filhos dele começaram a desconfiar, né, viu que ele estava muito apaixonado pela Alice, estava fazendo de tudo por ela e pelo filho dela. Então o Adam acabou mudando o testamento dele, ele deixou toda a fortuna dele para Alice e para o William, deixou os filhos biológicos dele sem nada. Um tempo depois, o Adam acabou falecendo também de causas desconhecidas, assim como o William. Os filhos dele estranharam bastante essa morte natural assim do nada, pois ele não tinha nenhum problema de saúde.
E então eles desconfiaram um pouco, mas eles não tinham provas, né? Então eles resolveram guardar para eles, para talvez usar mais tarde. Em 1309 acontece o terceiro casamento da Alice com o cavaleiro Richard de Valois. O Richard também havia se casado anteriormente e também tinha filhos do antigo casamento. E mais uma vez, o terceiro marido da Alice começa a gostar somente do filho dela, do William, e desprezar os filhos biológicos dele. Então, mais uma vez, agora de outra família, né, eles começaram a estranhar esse comportamento do pai deles, né, porque eles estavam sendo desprezados e o filho que não era dele estava sendo muito amado e ele fazia tudo que Alice pedia. Algum tempo depois, ele muda também seu testamento e deixa somente a fortuna para Alice e para o filho biológico, deixando os filhos dele também sem nada. E algum tempo depois, esse marido da Alice, o Richard, acaba falecendo também de causas naturais. E durante esse período as pessoas começaram a desconfiar da Alice, né? Porque era o terceiro casamento dela e os 3 maridos tinham morrido de causas desconhecidas. Então muita gente estava se questionando, muita gente começou a se questionar se ela era uma assassina ou se ela era uma bruxa. Naquela época, né, tinha bastante isso de bruxaria, de mulheres bruxas, porque é muito antigo, né, o século XIII, né, a gente imagina. Então começou a surgir vários boatos e várias dúvidas sobre a Alice. Depois de um tempo, a Alice se casou mais uma vez, dessa vez pela 4ª vez, também com o empresário Sir John Lee Poor. Ele também era muito rico, né? E também tinha filhos de casamento anterior. E mais uma vez a história se repete. Ele começa a gostar somente do filho da Alice, porém, dessa vez a história é um pouco diferente, porque os filhos dele eram um pouco maiores do que os outros, né? Dos outros casamentos e dos outros maridos. E o John acabou fazendo um testamento também, só que ao contrário dos outros, ele não morreu. Ele acabou ficando muito doente, ficou acamado, né? Ele perdeu peso, perdeu as unhas e também perdeu todos os pelos do corpo. E ele chegou num estado que até as unhas dos pés e das mãos acabaram caindo. Então, os filhos do John, junto com os outros filhos dos maridos anteriores dela, acabaram denunciando ela para um bispo local. Eles denunciaram para o bispo Richard Ledrere, que acabou pedindo a condenação da Alice por bruxaria. E eles alegaram que a Alice tinha relações com um demônio chamado Robin Artison, e eles disseram que ela tinha relações com esse demônio, que ela precisava dos cadáveres dos maridos para fazer uma fórmula mágica que enfeitiçava os maridos e deixavam eles em uma espécie de transe para poder passar o testamento para ela, né? Muito estranho, né, gente? Que história maluca. Mas eles acusaram ela disso. E Alice fugiu para Dublin, na Irlanda, e o filho dela continuou lá na cidade e ele foi condenado a pagar um teto de chumbo para a igreja, como forma de não prenderem Alice e não prenderem ele. As sentenças era o bispo local, né? O bispo Richard que inventava qualquer sentença que ele quisesse. Então, depois da fuga da Alice, eles capturaram, né, eles pegaram os empregados dela e levaram para torturarem eles, até eles confessarem que a Alice era uma bruxa. A mais famosa dos funcionários dela, Petronila Dmitri, que depois de muito tempo sendo torturada, ela acabou confessando que a Alice era líder de uma sociedade de bruxas. A Petronila falou várias coisas sobre Alice, várias coisas sobre bruxaria. Então, no dia 3 de novembro de 1324, ela se tornou a primeira mulher a ser queimada viva na fogueira por heresia. E o destino da Alice continua incerto até hoje, assim como seu túmulo. Então, esse foi o Arquivo Misterioso de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Falem também o que vocês acharam, tá? Podem me dar sugestões de outros arquivos misteriosos, tá? Podem ser casos solucionados ou não também, tá bom? Eu só não vou fazer casos paranormais, tá bom? Porque eu não gosto muito, não é minha praia. Então, podem dar sugestões de casos, tá? Arquivos misteriosos pra mim. Falem o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado do caso da Alice, a primeira bruxa da Europa.
Esse caso tem poucas informações, tem poucas imagens também, porque é um caso muito antigo. Então eu não consegui achar muitas informações, mas trouxe um pouquinho do que eu consegui pra vocês, tá bom? Deixa o like pra mim, tá bom? Não esquece de deixar o like que ajuda o canal a crescer. E mostra pro YouTube que vocês gostaram do vídeo. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, tá bom? Me segue também nas minhas redes sociais, que tem alguns arquivos misteriosos por lá. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo arquivo misterioso.